O título da nossa mensagem é Único Evangelho, Poder de Deus para a Salvação. O texto, no capítulo 1 de Romanos, o versículo 16 nós vamos ler, e que diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. O apóstolo Paulo, antes desse versículo, no versículo 15, ele diz assim: por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Então o apóstolo Paulo, neste versículo, ele já havia declarado a sua ardente expectativa e desejo de ir a Roma e lá anunciar as boas novas aos que lá habitavam. E essa disposição, meus queridos, ela nos é revelada prioritariamente pelo fato dele, de Paulo, não se envergonhar das boas novas. E em seguida, Paulo nos diz o motivo que o leva a não ter vergonha do Evangelho, das boas novas. E o motivo é esse. Ele diz: as boas novas são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. E estes todos os que creem, que Paulo aqui fala, o incluía. E por saber que foi através desse Evangelho, que foi através da revelação da graça aos seus olhos completamente cegos, ele se vê disposto, ele se vê completamente encorajado e motivado para ir a todos os lugares, não somente a Roma, e assim proclamar as boas novas, que é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. E por fim, após ressaltar a sua disposição em anunciar as boas novas, dado o fato que são o poder de Deus para a salvação, o apóstolo explica por que as boas novas é poder de Deus para salvar. E o apóstolo faz isso dizendo o seguinte: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. Então, queridos, dito isto, estamos diante de uma áurea verdade, de uma superlativa verdade. Ou seja, aqui é uma lei que não admite qualquer exceção. Ela não abre mão de si próprio. Esta lei é ela ou nada feito. Sim, queridos, este é o Evangelho, que é poder de Deus para salvar. Portanto, qualquer outro fora deste não é verdadeiro, mas é um evangelho falso. E existem dois tipos de evangelhos sendo pregados: um que é único, e por ser único ele é verdadeiro, e outros que são muitos, que são vários, contudo são todos eles falsos evangelhos. E assim juntos nós iremos ver algumas verdades que nos darão condição de saber qual é o falso e qual é o verdadeiro. E para isso, primeiramente, nós veremos três verdades que irão retratar o que não é evangelho, o que não é. E a primeira verdade é que o único evangelho, ele não é o evangelho da prosperidade e tampouco do coach. Não é.
Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo, ele adverte a igreja e em completa admiração, surpreso, porque os gálatas estavam deixando o evangelho, o verdadeiro, para ouvir o falso. É tanto que ele começa no versículo 6 da seguinte forma, ele diz: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Então, queridos, devido ao calar omisso de muitos púlpitos, por exatamente não pregar o verdadeiro evangelho de Deus, tem crescido terrivelmente muitos púlpitos com suas mensagens de um evangelho mentiroso, de um evangelho completamente perverso, diabólico e pior, um evangelho mortal. Um evangelho que não leva à vida, mas à morte. É um evangelho medíocre. Ele é falso. E dentro da sua forma falsa de ser, ele induz pessoas a caminhos que não é o de Cristo. É um evangelho antropocêntrico, onde o ser humano é o centro de tudo e de todas as coisas. Este tipo de evangelho, meus queridos, ele tira Deus do centro de tudo e coloca o ser humano. Este evangelho torna Deus um escravo, sujeito e totalmente ao serviço do ser humano. Neste evangelho prevalece a vontade do ser humano no céu, ao invés da vontade de Deus na terra. Este evangelho oferece culto à criatura e não ao Criador. As pessoas estão muito mais preocupadas, púlpitos estão muito mais preocupados, líderes estão muito mais preocupados em oferecer culto que agrade às pessoas, que agrade aos membros de uma igreja, que agradem aos visitantes, do que agradem ao Senhor. Aliás, pouco estão se importando se agradam ou não. Eu quero saber se eu agrado a quem está nos visitando. Eu quero saber se a palavra que eu lhe dou afaga o seu coração, se essa palavra que eu estou lhe dando é aquilo que eles querem escutar e não o que Deus quer que nós venhamos dizer. Este é o grande problema do culto antropocêntrico. Como domingo eu falei, muitas vezes nós estamos preocupados, digamos, infelizmente, não é só nessa igreja, mas a maior parte das igrejas sérias, que conduzem a palavra de forma fiel, zelosa, comprometida, ela tem o culto da terça-feira, o culto de oração completamente esvaziado. Porque entenderam que culto de oração é um culto destinado aos visitantes, aos que fazem parte desse culto, destinado para que eles tenham várias oportunidades. Como já visitei muitos cultos que ao final, e o pior, ainda não querem que ele demore. Ele tem que ser mais curto que todos os outros. E ao final, depois de todas essas coisas, a palavra de Deus, que é o momento dele nos falar para a gente, e que nós dizemos, inclusive como igreja reformada, que é o momento mais importante, sobra 10 ou 15 minutos. Como muito já aconteceu de chegar em algumas igrejas e chegar o pastor depois de dar oportunidade, me perdoe a expressão, a gato e cachorro, dizer a mim: pastor, 10 minutos dá para resolver? Quem me conhece 1 hora não dá, vale 10.
Então isso é um evangelho mostrado, pregado e proclamado, anunciado, que não é o verdadeiro. Este tipo de evangelho é enganador. E o pior, ele traz confusão às mentes dos seres humanos. É um evangelho que busca acumular riquezas na terra, contudo, não é rico para com Deus. Estimam e ajuntam riquezas essas que se corroem, que se destroem e podem ser roubadas. Ao invés de ajuntar tesouros no céu, onde nada pode corroer, destruir ou mesmo roubarem. Este evangelho da prosperidade, ele traz uma compreensão distorcida e equivocada, onde é melhor a riqueza de bens do que o perdão e a salvação. E por serem assim, estes tipos de evangelhos falsos, então eles são atrativos à cobiça dos nossos olhos, à cobiça da nossa alma, do nosso interior, da nossa carne, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Ele chama a atenção do ser humano ao sucesso efêmero, passageiro. Contudo, isso é ineficaz, isso é completamente incapaz de reconciliar o pecador com Deus. É um evangelho que pode fazer muitas coisas. Contudo, é um evangelho que poder algum tem para salvar. Pelo contrário, ele leva aquele que está perdido a se perder muito mais ainda. É um evangelho que satisfaz por um momento, mas é um evangelho que não dá descanso e nem alivia a sobrecarga da culpa do pecado, que nos oprime. É um evangelho satânico, é um evangelho que faz com que o pecador torne-se muito mais presunçoso, muito mais arrogante, muito mais orgulhoso, muito mais entendendo que é autossuficiente, que ele pode confiar em si próprio. É isso que esse evangelho da prosperidade e dos pastores coaches, dos pregadores coaches, tem levado as pessoas a acreditarem. Acreditem em vocês. Acreditem em vocês. Pensem positivamente que vai dar certo. É confissão positiva e por aí afora. E as pessoas estão dando ouvidos, dão glórias, dão aleluias. E recebem isso para si próprio. Mas é como falei também, acredito que domingo. É como a pregação de Jeremias. O profeta chega àquele povo que estava em completa idolatria, vivendo o paganismo. E diz, olhem, preparem-se, porque ou vocês se arrependem, ou então o final de vocês será a escravidão. Vocês vão ser levados à Babilônia. Vocês vão ter seus pais, seus filhos, seus maridos, suas esposas vão ser levados pelos babilônicos. E vocês passarão 70 anos sem vê-los. Avalie eu ser levado da Babilônia, da convivência, da relação com meu filho Davi, e o profeta dizer, só daqui a 70 anos, só vai ter lá a caveira, porque eu já tenho morrido. Mas aí entra em cena o profeta Ananias. Entra o coach Ananias. E aí ele diz, epa, não são 70 anos, são só 2 anos. Não acreditem nele. Ele é um louco, é um radical. Eu lhe pergunto, na gente nessa situação, vivendo um momento de completa derrota, os inimigos tomando conta, conquistando nossas terras, tudo quanto nossos bens tínhamos, e levando e nos separando dos nossos parentes, das nossas pessoas amadas e queridas.
qual dos dois você acreditaria? Naquele que diria 70 anos? Ou no que vai dizer, só são 2? Aguenta firme aí que vai passar. O nosso eu, a nossa carnalidade, os nossos desejos, a nossa cobiça, vai acreditar no profeta Ananias. Ele sim é um profeta de Deus. Jeremias não, é um louco, é filho de Satanás. Este tipo de evangelho tem levado as pessoas a isso, a acreditarem em si próprios, a acharem que por si só se basta. Continuam presunçosas e arrogantes. E dessa forma, continuando assim, ficam ainda mais cegos ao seu entendimento, deixando estes muitas vezes mais impossibilitados de entender quão carentes são da misericórdia e da graça de Deus, e que estes precisam prostrar-se, estes precisam se humilhar e arrepender-se do seu pecado. Eu vi essa semana o reverendo Ageu falando sobre a evangelização. Ele disse que uma das últimas coisas que nós temos que falar é que Jesus te ama, é que Ele tem um plano na sua vida. Mas o que temos que falar é o seguinte: reconheça que você é um pecador, confesse seus pecados e arrependa-se. Porque no momento em que eu entendo completamente que Jesus me ama, então Jesus está de acordo com minha vida. E eu não tenho nada de errado para ser mudado. Eu não tenho nada por que ser condenado. De quê? Se Jesus me ama. Este é o evangelho que muitos cristãos, ou pelo menos pseudos cristãos, estão acreditando, estão seguindo, estão cada vez mais se afastando de Deus. O pragmatismo religioso e a cobiça têm levado inúmeros pastores e pregadores a se enlamear por este podre lamaçal do evangelho da prosperidade. O pragmatismo religioso, ele olha do outro lado e verifica que aquela igreja, ela está tendo sucesso. Ele verifica, não, aquela igreja está crescendo, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo isso. Eles só não estão pregando o evangelho, mas está dando certo. Vamos copiá-lo, vamos fazer isso. Tem muitos pastores que estão aqui em momento tão em grande conflito interno, porque estão sendo fiéis ao evangelho e não conseguem ver um crescimento numérico satisfatório da igreja. E aí eles olham para os outros. Mas aquilo está dando certo e o meu não está. E vão se entregando a isso. A um evangelho fajuto. A um evangelho que não salva. Ao invés de construir templos, aonde o Senhor seja lá adorado e aonde a igreja se reúna para planejarem estratégias de fazer o ide do Senhor, de apregoar, de proclamar o evangelho, de levar às pessoas o conhecimento do evangelho de Deus. Não, constrói clubes, templos faraônicos, suntuosos, cadeiras acolchoadas, poltronas muitas vezes. A fim de quê? Se os crentes não aguentam passar nem uma hora sentado, avalie 2 ou 2h30, ou 3 horas, como vi hoje no culto de José Mabés. Como? E que palavra maravilhosa. Eu botei o link lá, depois vocês assistem. Quadra de tênis,
quadra de vôlei, lagos artificiais, local de recreação. Gente, nós estamos no mundo como igreja, e aqui nós temos que batalhar, nós temos que conquistar almas, sermos instrumentos do Evangelho, para que assim as almas sejam alcançadas pelo poder de Deus, e dessa forma investamos então no reino, em templo. Que é isso? Jesus, quando voltar, cantamos hoje, volta Jesus, vem nos buscar. Jesus, quando voltar, vai levar o quê? Senão as almas que foram alcançadas pelo seu Evangelho, que é poder dele para salvar. E muitos têm sido enredados por estes falsos profetas, por esses líderes religiosos, e passam a segui-lo. E o pior é que cada vez mais ficam distantes da graça de Deus. Portanto, o Evangelho da prosperidade não é o único e verdadeiro Evangelho, mas é um falso Evangelho. Segunda verdade, o único Evangelho não é fundamentado nos sinais, nos milagres e nos prodígios. Não é. Lucas, capítulo 17, versículo 12 ao 18. Lucas 17, versículo 12 ao 18. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? Então, queridos, nesta passagem do Evangelho, Jesus cura os 10 leprosos. E aqui Jesus mostra a diferença entre os que são curados da alma e os que são curados do físico, do corpo físico. Mostram aqueles que são curados de enfermidades e aqueles que foram curados da pior enfermidade que o ser humano tem, do pecado. Pecado esse que leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, e a morte que leva é a morte eterna, é o inferno. Existem muitos ditos servos de Deus que pregam e anunciam um evangelho que apenas curam dores físicas, quando o verdadeiro evangelho sara as dores e as feridas das almas enfermadas e enfermadas pelo pecado. Muitos falsos profetas pregam o evangelho do curandeirismo, e não o evangelho do arrependimento que leva à salvação. E, querido, Jesus curou todos os 10 leprosos. Contudo, apenas somente um, volta-se para Jesus para adorá-lo. Este entendeu sua maior e melhor cura. Este sabe que o melhor que podia lhe acontecer não foi ter sido curado da lepra, que feria todo o seu corpo, bem verdade, mas sim de ter sido curado do pecado,
que enfermava completamente sua alma. E não resta dúvida que Deus opera milagres, eu creio. Afinal, o Deus que nós cremos, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo, o de ontem, o de hoje e será eternamente. Mas o fato de Deus operar curas em doenças de toda e qualquer natureza, isso não quer dizer que o verdadeiro evangelho, ele é composto e fundado, baseado apenas em milagres. Queridos, isso não é o único e verdadeiro evangelho, não é. As muitas pessoas que mais viram e presenciaram os muitos milagres que nosso Senhor Jesus Cristo realizou, inclusive, me parece que foi aula da escolinha, domingo, foram os mesmos, os que viram Ele ressuscitando mortos, os que viram Ele curando a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, os muitos endemoniados, estes mesmos que viram tudo isso, foram os mesmos que no seu julgamento, quando Herodes disse, e então, quem eu solto? Eu solto Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Estes muitos viram os sinais e maravilhas que Cristo realizou no seu ministério terreno, aonde cumpria ali as profecias do Antigo Testamento, aonde isso tudo, todos esses milagres, certificariam que ali era de fato aquele que haveria de vir e veio, ali era o Rei dos Reis, ali era o Messias. Contudo, muitos, e não foram poucos, não o receberam, não creram em seu nome. Quer ver mais? Vamos lá no Antigo Testamento. O povo hebreu, escravo de Faraó, Deus levanta Moisés, Moisés faz inúmeros milagres, as 10 pragas, a abertura, ou pelo menos foi instrumento de Deus, melhor dizendo, corrigindo, abre o mar vermelho, toca na pedra e a pedra sai água. Quantos e quantos milagres Deus mandou sobre aquele povo, e aquele povo morreu de forma incrédula no deserto. Não acreditaram em Deus. João capítulo 16, versículo 8. Jesus diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o milagre por si só, é totalmente incapaz de converter o pecador a Cristo. Somente o Espírito Santo de Deus é quem convence o ser humano do quanto ele é pecador e necessitado de se arrepender por meio de um coração quebrantado e assim ter convicção
que ele carece, ele muito necessita do perdão de Deus. Outro exemplo da questão dos sinais, dos milagres, dos prodígios. Atos 2:13. Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então, queridos, no dia de Pentecoste, o povo viu muitos milagres, sinais e prodígios. Porém, muitos que viram se mostraram completamente céticos ao que viram, incrédulos, preconceituosos e intolerantes, inclusive zombaram. Contudo, quando Pedro levantou-se com grande ousadia, e o Espírito Santo de Deus o usou através do proclamar do Evangelho, quando ele ali pregou o Evangelho único e verdadeiro de Deus, muitos, aproximadamente 3.000 almas, quebrantaram seus corações, arrependeram dos seus pecados e reconheceram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Pedro disse: arrependam-se, arrependei-vos. O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi a fim de glorificar ao Deus Pai. O primeiro propósito não foi eu nem você, não. Foi glorificar a Deus. Foi glorificar o Pai. Quando ele fez isso, quando obedientemente e sem levar em conta ser ele Deus, assumir sua posição de escravo e então nascer como ser humano, se submetendo ao seu proposital ofício esse que era morrer na cruz como oferta expiatória, substitutiva de todo pecador que creia no seu nome. A mensagem do Evangelho, queridos, é uma só, é única. Jesus morreu sua morte de cruz e ressuscitou dentre os mortos para salvar a vida de todo aquele que nele crê. Este é o Evangelho. Não é, meu irmão. Jesus veio para lhe dar uma vida financeira abundante, para lhe dar saúde interminável, para lhe livrar de todas as preocupações, para que você não tenha enfrentamento e embates. Não, Jesus não veio para isso. Ele veio para morrer obedientemente a sua morte, morte de cruz, ressuscitando dentre os mortos para salvar a vida de todo aquele que nele crê. Você crê assim? Então, de fato, você creu no Evangelho. Terceira verdade: o único Evangelho, ele não é evidenciado por vidas impenitentes, insubordinadas, vidas desobedientes. Não pode evidenciar o Evangelho. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Eu fico olhando aqui, diaconisa Clotilde, Jesus dizendo isso. Se ele diz assim, bem com calma, tranquilo, com a voz bem mansa, ele diz que Jesus era um manso abestalhado, segundo a informação que tem por aí. Avalie Jesus dizendo isso: hipócritas. É até difícil de falar num tom hipócritas.
Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Existe um terrível engano ao entendimento que o fato de entrarem na igreja, de levantar a mão e confessar com a boca a Jesus, existe um terrível e tremendo engano ao entendimento que entrar numa igreja e fazer todas essas coisas, e porque tudo isso fez, passa a ter um nome no cadastro de membros de uma igreja, devido ter sido batizado nas águas, e tantas outras coisas. É um terrível engano quando atestam que isso faz dessa pessoa um verdadeiro servo de Deus e obediente ao seu senhorio. Não, não é isso que vai fazer. É preciso mais que entrar numa igreja, mais do que isso. É preciso ser nascido de novo. É preciso ser nova criatura. É preciso mais do que levantar a mão e confessar com a boca a Jesus. É preciso segui-lo e seguindo, imitando. É preciso seguir a Jesus e também imitá-lo. É preciso fazer parte da igreja na terra. Sim, é bíblico. Isso aqui é bíblico. É preciso que façamos parte da igreja na terra. Mas é infinitamente mais valoroso, mais importante, quando fizer parte da igreja na terra, já está fazendo de antemão parte da igreja invisível que vai morar no céu. É preciso antes que ter o nome na relação de membros de uma igreja, é preciso antes um nomezinho estar escrito no livro da vida. Não adianta ser filho de pais cristãos sem antes ser filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não adianta dizer que Jesus é seu Salvador se Ele antes não for seu Senhor, porque Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Ter títulos e ofícios numa igreja não vai ter valor algum se antes não tiver se tornado uma nova criatura. É só título. Vai chegar ao fim e vai dizer: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu profetizei. E ele vai olhar e vai dizer: eu não te conheço. Não adianta ser convencido do caminho. É preciso, antes que conhecer, convergir ao caminho. É preciso mudar a rota. Tem muita gente conhecendo sobre Jesus, sobre Ele, mas não conhece a Ele. Existem igrejas cheias de muitas pessoas, e lá existe muito emocionalismo, muita dramaturgia, é muito choro. Outras é cheio de muita histeria, e outras também têm muita teologia, mas são completamente vazias do Espírito Santo e de arrependimento dos pecados. Estas muitas pessoas
dizem que aceitaram Jesus, contudo Jesus não as aceitou, Jesus não as recebeu. E sabe por quê? Porque é como Jesus diz: eles me honram com os lábios, mas o coração deles estão completamente longe de mim. Queridos, um cristão, ele é salvo por ter crido no único evangelho que é poder de Deus. Mas como pode ser cristão e esse cristão não ter sede e fome da palavra? Como é que pode? Como é que pode? Ele até lê lá: deleite-se no Senhor, faze o bem, mas ele não tem prazer nenhum na palavra de Deus. São completamente inquietos, são completamente impacientes para ouvirem a sua mensagem. Não suportam. É como diz Paulo lá em Timóteo: é o evangelho falando e nos seus ouvidos parece mais uma lata velha batendo. E então eles botam as mãos nos ouvidos, e é como diz também o apóstolo Paulo, na verdade ele diz assim: é como tivessem coceiras em seus ouvidos. Mas como é que pode ter sido salvo e não amar a palavra? Ter sido salvo e não se deleitar, não ter prazer nela? Como é que pode ser tido salvo e é inquieto? Como pode ser cristão quando para este ir à casa do Senhor passa a ser um fardo pesado e triste? É algo penoso, é algo difícil. Tem facilidade de ir para todo canto. Chega antes do tempo em todo canto: emprego, colégio, cinema, para pegar ônibus em rodoviária, avião. Não perde a hora. Fica até tão ansioso muitas vezes quando vai viajar que nem dorme. Mas não tem essa ansiosidade boa de dizer: eita, está demorando para chegar a hora do culto. Não, fica à espreita, por muitas vezes olhando alguma coisa que possa ser impedimento de ir à casa do Senhor, prestar-lhe o culto devido. Está com a dor de dente, é a dor de cabeça. Porque hoje eu queimei as panelas, porque eu não sei o quê, porque eu bati o carro, e por aí vai. Como podem ser cristãos e dizerem ter comunhão com Deus quando não oram, não leem a Bíblia, não meditam e nem a praticam? Como pode? Há uma inviabilidade terrível aí. Não ora, não lê a palavra, não medita nela, porque ler, tem gente que já leu isso aqui 150 vezes. E se pedir para abrir em Gênesis, vai no índice. É melhor ler uma sequência de versículos, ou um versículo sequer,
e meditar nele. Orar, pedir ao Senhor: Senhor, me dá entendimento. Busca entendimento. Busca dos seus mestres, dos seus discipuladores. A fim de fazer tudo isso e praticar. Aí a comunhão acontece. Aí é feita aquela história que eu falei: está andando de juntinho com Jesus. Dizem ser cristãos, mas amam o mundo e as coisas que no mundo há. Mas não ora, não lê a palavra, não medita e não pratica. Porque se fizesse tudo isso, na palavra ia dizer, e na oração o Espírito Santo ia avisá-lo: olha, não ameis o mundo e nada do que nele existe. Mas ao contrário, amam o mundo, se conformam com o mundo e se amoldam ao mundo. Olha o que Jesus fala em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Como é que pode dizer que comeu do pão da vida, que sacia eternamente a sua alma, a sua vida, o seu motivo de alegria? Quando começam a buscar antes disso, ainda estão sedentos e famintos pelo mundo. Aí vão buscar alimento nas bandejas e nos pratos da concupiscência e da imoralidade desse mundo. Não podem ter comido do pão da vida, porque ele sacia a nossa alma. Aquilo que antes nós buscávamos para saciar, para encontrar felicidade, uma vez comendo do pão da vida, estamos eternamente saciados, queridos. Isso já não nos sacia mais. Ao contrário, se ali e acolá formos nessas bandejas e comermos alguma coisa, ainda que seja um pedacinho, isso vai nos trazer tristeza na alma, dor no coração. Falando em alimento, digamos assim, vai nos causar uma grande indigestão espiritual. E a vontade que nós iremos ter, como aqueles que comeram o pão da vida, é correr em algum canto, botar o dedo na garganta e vomitar o que comemos, ou seja, confessar o pecado, chorar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, contra ti eu pequei. Ele não busca mais alegria nisso. Hoje, na pregação do pastor José Mabessa, ele falou sobre uma irmã que havia se convertido há pouco tempo. Pouco tempo. E essa irmã tinha passado por 2 relacionamentos abusivos, onde ela era espancada pelo seu companheiro, pelos seus 2 companheiros. 2. Mas ela havia se convertido, havia encontrado aquele que sacia a alma, aquele que tira a sobrecarga da opressão, da culpa. E ela estava fazendo psicologia, estava fazendo análise com um psicólogo. Nada contra médico, nada contra qualquer profissão, nenhuma. E aí lá na médica ela conta toda a sua história, e quando vai falar dos seus traumas, ela se detém nesses 2 momentos de sua vida com esses 2 companheiros. E então o psicólogo, como bom profissional, detecta o problema dela. Seu problema está aí.
Você tem que buscar agora outra coisa. Se deleite, busque. Qual é a sua profissão? Ela disse, pois pronto, se especialize, corra atrás da sua profissão, encha sua mente com outras coisas, busque a alegria, a felicidade no seu sucesso profissional. José Mabessa conta a coisa mais linda que pode se ver na alma e num ser que de fato nasceu de novo. Eu estou falando aqui de um indouto, de uma nova convertida, daquela que ainda não tinha tanto conhecimento da palavra. E ela diz, eu entendo que a minha psicóloga, ela tem toda a boa vontade do mundo. Ela tem toda a boa vontade comigo. Mas se eu trocar os meus 2 companheiros pela minha ascensão profissional, eu só estou trocando de ídolos. E ao final, a minha profissão, ali e acolá, ela não vai ser como de fato eu quero que ela seja. E eu irei me decepcionar. Eu preciso tirar os meus olhos do passado, tirar meus olhos do presente e elevá-los ao céu, porque é somente de lá que vem meu socorro bem presente e a satisfação da minha alma. Está com ansiedade? Olha o remédio para ela. O problema é que aconselhamento pastoral e nada hoje é a mesma coisa. Volto a dizer, não estou desmerecendo o trabalho de um psicólogo, nem de um médico. O médico, ele pode nos ajudar em nossa cura de nossas doenças, receitar os remédios adequados. Mas quem é o médico dos médicos da vida daqueles que nasceram de novo, senão Jesus Cristo? Portanto, o que nós precisamos é nos submeter ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, a Jesus, o nosso Salvador. O único verdadeiro Evangelho não é evidenciado por uma vida impenitente, de insubmissão, de desobediência. Não, não é. Então, queridos, vejamos agora 3 verdades quanto ao que de fato retrata o verdadeiro e único Evangelho. A primeira verdade é que o único Evangelho é graça maravilhosa e poder irresistível. Versículo 16 que nós lemos de Romanos 1. Pois não me vergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que tudo pode. Ele é o Deus que, agindo Ele, operando Ele, ninguém pode impedi-lo. Esse Deus é aquele que todos os seus decretos e propósitos são completamente realizados. E sendo assim, Ele é também o mesmo Deus, meu irmão Gabriel, que ninguém pode resisti-lo. Quando ele passa, enfrenta a coletoria e diz: segue-me. O que escuta só faz levantar e segui-lo. O Evangelho de Deus age como
uma explosão numa pedreira. Ele é como uma explosão, uma dinamite estourada numa pedra granítica, numa pedra dura, numa pedra completamente insensível e impenetrável, nestes tipos de corações duros. Mas o Evangelho de Deus, ele age assim. O Evangelho, ele explode em pedaços, e aquele coração torna-se granítico, ele agora torna-se um coração de carne, macio, tenro e completamente dado a viver uma vida de obediência. Ele age como uma dinamite explodindo e derrubando exatamente aquelas muralhas, aquelas barreiras que nos separavam de Deus por conta do pecado. Ele explode. Ele nos dá acesso. O Evangelho, queridos, é poder de Deus. Ele não é limitado a qualquer força contrária. Ele simplesmente desconhece toda e qualquer força deste mundo e desta era. Ele simplesmente vai, desconhece e ignora toda e qualquer afronta. O Evangelho, ele vai infinitamente além das paredes de muitas religiões, de seitas, dos costumes, de tradições e de filosofias. Ele ultrapassa tudo isso, ele é infinitamente maior que tudo isso. Afinal, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. As boas novas, o Evangelho é a mensagem. E naturalmente, queridos, sempre será uma mensagem proclamada, assim como hoje está sendo. Entretanto, as boas novas, o Evangelho, ele é a mensagem, mas a mensagem poderosa. Assim, meus irmãos, não podemos jamais, em tempo algum, negligenciar o entendimento que a mensagem do Evangelho é poder de Deus para a salvação. Portanto, Deus salva através da mensagem das boas novas. E sendo assim, tenhamos em mente que o poder de Deus que realiza a salvação, esse poder ele é revelado por meio de quê? Das boas novas, o Evangelho. A salvação, queridos, não é por outra coisa, mas sim pelo Evangelho. A salvação é realizada, é efetuada por meio do Evangelho e nenhuma outra coisa. Afinal de contas, é o Evangelho que é poder de Deus para a salvação. E este Evangelho, o dono desse Evangelho, ele faz com que ele corra e se espalhe pelo mundo inteiro como pólvora. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O autor de Hebreus diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Tudo ele revela. Deus é onipotente. Sendo assim, as boas novas, que é a sua palavra, é divinamente onipotente para salvar. Ela livra da morte e do pecado, concede justiça e então leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Segunda verdade: o único evangelho é o poderoso meio para salvar. Não tem outro. Versículo 16: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos. As boas novas, o evangelho, é o poder de Deus para a salvação. E Deus, por meio do seu evangelho, que é poderoso, salva todo o que nele crer. Existem grandes nações, Estados Unidos, União Soviética, China, Coreia, que por meio do seu poderio bélico, das suas armas, elas são consideradas muito poderosas. Estas nações, elas têm mísseis nucleares, mísseis intercontinentais. Esses mísseis são muito poderosos, têm um poder de destruição grandioso. E por isso esses mísseis tornam essas nações poderosas, contudo poderosas para destruir. Mas as boas novas são o poder de Deus em ação para salvar todos. O evangelho é a revelação do Senhor Jesus Cristo. É aquele que veio ao mundo morrer pelo pecador confesso. Depois ele ressuscita e então conduz o pecador à vida eterna. Portanto, o evangelho é a pura mensagem de amor de Deus para o pecador, aonde esta mensagem é expresso o poder de Deus. Sendo assim, queridos, sem o evangelho inexiste qualquer chance de esperança para o pecador. Afinal, sem e fora de Jesus não há salvação. O evangelho expressa o Deus poderoso, este Deus amando incondicionalmente o pecador. Este evangelho, ele expressa o justo e poderoso, perdoando o injusto e totalmente culpado. Este evangelho, ele expressa o portal da graça aberto, chamando o pecador confesso e arrependido. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, 23 e 24, ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O ser humano, queridos, por sua deliberada desobediência, isto é, pelo seu pecado, ele foi separado de Deus, ele deixou a condição de amigo de Deus e passou a uma condição de inimigo de Deus. O ser humano, ele, pela sua desobediência, ele declarou guerra a Deus e acendeu a sua ira. Ira essa que irá se manifestar, quer você creia, quer você não creia, irá se manifestar na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é o poder de Deus e, portanto, a única esperança de livrar o ser humano da condenação e dar a ele a salvação. Filipenses no capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-nos o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. É ele quem opera o querer e o efetuar. O evangelho não é uma mensagem fraca e que não produz. Ela não é estéril, ela não é árida, ela é fértil. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do evangelho não depende do pregador, não. Aquele pregador uns tomates. O evangelho que aquele pregador pregou
evangelho não depende da sua eloquência, da sua oratória, da sua homilia, do seu discurso. E outra coisa, o evangelho nem depende daqueles que o ouvem. Não depende. Porquanto, queridos, é Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar. A salvação, ela é obra exclusiva de Deus. Deus é quem nos presenteia com sua graça. É Deus quem nos dá a fé. E é Ele mesmo que restaura também e nos justifica. Portanto, somente a Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória e todo o poder. Existe quem busque a sua salvação e por isso se ache salvo através das suas obras, dos seus méritos. Existe quem busque sua salvação nos ritos religiosos, na sua hipocrisia religiosa. Alguns buscam a salvação na intercessão de mortos e de pessoas vivas também. E ainda tem quem busque a salvação por meio da reencarnação. O evangelho de Jesus Cristo não é esse tipo de evangelho. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engodo, isso é diabólico, isso é de Satanás. A salvação só poderá existir único e exclusivamente por meio do evangelho, que é poder de Deus para salvar. Terceira verdade: o único evangelho, ele é poderoso para salvar, porém, somente os que creem. Estava até bom, né, até agora. Poder de Deus para salvar todos que creem. O evangelho é poder de Deus para salvar, mas ele não salvará todos. Salvará somente todos que creem. E isso acontece não porque ele não tenha poder para salvar, porque afinal de contas ele é poderoso para isso, mas porque somente agrada a Deus salvar por meio da loucura da pregação aqueles que creem. O poder de Deus para a salvação, que está incorporado no evangelho, ele não opera a salvação nas vidas de forma universal. Quanto à universalidade da salvação, diz respeito em não existir distinção de pessoas. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, ele diz, primeiro os judeus e também os gentios, ou seja, primeiro os judeus e depois o resto do mundo todo. Não por nada cá estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o evangelho de Deus, que é poderoso e foi, e tem sido, e vai ser para nos salvar. Porém, quanto à condicionalidade, Paulo nos deixa muito bem claro em suas palavras quando diz que as boas novas são poder de Deus em ação para salvar. Amém. E é. Entretanto, Paulo conclui dizendo, somente todos os que creem. Portanto, sem fé é impossível haver salvação. Salvação sem fé é uma completa falácia, é uma mentira. Assim, a salvação proclamada pelas boas novas como mensagem divinamente onipotente só poderá se concretizar como uma realidade só e somente só pela fé. John Murray, quanto a isso, ele diz o seguinte:
onde quer que exista fé, ali também a onipotência de Deus se mostra operante para salvar. A salvação é graça. Salvação é favor imerecido, já sabemos disso. E ela só se realiza através e mediante a fé em Cristo, Cristo Jesus. E só poderá crer aqueles que obtiveram a fé. Agora, esta fé vem através da mensagem do verdadeiro, do poderoso e do único Evangelho. Portanto, é preciso fé, é preciso crer. João 3,16, Ministério de Louvor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sublime, gloriosa verdade, não é mesmo, Maria José? Lindo esse versículo. Aliás, ele é um resumo deste Evangelho. Ele, de fato, ele é lindo e precioso. Deus amou o mundo todo. E por amar, Ele entregou o seu único Filho para salvar os pecadores. É verdade. Mas só e somente só aqueles que crerem. Aqueles que venham crer. O nosso versículo de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, já conhecemos tanto. Diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Dessa forma, a salvação, ela não vem pelas obras, pois não existe ser humano merecedor da salvação. Vem cá, meu diácono. Vai ficar aqui orando e intercedendo por mim. Ela é graça da parte de Deus. É favor imerecido. Ela não pode ser prêmio, pois se fosse, ela não era graça, ela não era favor. Não há nada que façamos para que de alguma forma possamos recebê-la. Porém, quando recebemos, a recebemos como um inigualável presente através da fé. O Evangelho é único. Ele é poder de Deus para a salvação. No entanto, somente para a salvação daqueles que creem. Não esqueça disso. Não esqueça de dizer isso. O Evangelho, ele reflete o grande poder de Deus de nos amar, entregando o seu Filho para morrer ali na cruz, a fim de carregar sobre si as nossas dores. Não tínhamos como nos justificar. Éramos todos indesculpáveis. Mas por nós, o que é que Jesus faz? Ele se expôs. Ele se fez
única, suficiente e bastante oferta poderosa pelos nossos pecados. Estávamos todos mortos por causa da nossa vida passada de pecado, mas Ele nos deixou a condição de termos uma nova chance, um novo recomeço. E assim deixou na cruz todo o nosso pecado. Lá na cruz ficou o nosso passado. E então Ele nos fez ver quão dependentes somos do seu tão grande amor. Por seu amor, por seu amor, por seu amor Ele nos deu vida. Por seu amor Ele abriu os nossos olhos, para que assim pudéssemos olhar para Ele e vê-lo. E vendo, pudéssemos nele nos enxergar. E quando nos enxergamos, dizemos: "Oh, graça irresistível". E então corremos para os seus braços, na certeza que o seu amor que nos chama, tem poder para salvar, curando todas as nossas dores. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo.